Olá pessoal, tudo bem? Vim conversar mais um pouquinho com vocês hoje. Hoje o tema, na realidade, eu elegi uma pessoa e perguntei para ela sobre o que ela gostaria que eu falasse. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o contato dela. É uma profissional maravilhosa, a Michele Cantarelli, que faz uns doces, enfim, umas coisas maravilhosas. Depois vocês veem lá no Instagram dela, que eu vou deixar aí abaixo. E o que ela pediu para que eu comentasse, o que ela elegeu, o que ela acha que é importante, é a influência dos pais na vida das crianças, das pessoas de uma forma geral, né? Porque essa influência não fica só durante a infância, né? E as questões relacionadas a isso. Então eu quero falar rapidinho, dá pra fazer uma live sobre isso, no mínimo, né? Mas eu vou trazer aqui porque de uma forma muito interessante, é algo que tem me chamado bastante atenção, que eu tenho tido oportunidade de perceber tanto na clínica, quanto até em momentos quando você tá na rua, por mais que agora, né, o isolamento aqui tá bem acentuado, a gente vê muito pouca gente na rua, mas às vezes a gente se depara, né, com pais e crianças, mães e crianças, cuidadores, enfim, né, com as crianças, e não me passa desapercebido, né, alguns tratamentos, algumas formas de agir com a criança. Bom, o que eu quero falar para vocês no primeiro momento? Sim, isso assim, a influência dos pais ou dos cuidadores na infância de uma criança, como isso se desenvolve, como isso se desenrola, isso realmente marca a vida de uma pessoa, assim, poderíamos dizer que para sempre, né? Claro, o que acontece? Quando uma pessoa começa a ver que tem algumas formas, algumas coisas que aconteceram com ela e que, por exemplo, falando de forma bem pontual, traz para ela insegurança, baixa autoestima e tudo mais, e ela percebe que isso vem dessa relação lá da infância, que às vezes permanece, inclusive, e às vezes não, às vezes é desfeito, né? Na vida adulta, os pais passam a ter uma postura mais respeitosa com essa pessoa e essa marca ainda fica, ou os pais continuam com a mesma postura e isso vai cada vez, na realidade, trazendo sempre aquele desconforto, causando baixa autoestima na pessoa e tudo mais. Uma pessoa que detecta isso e vai atrás de uma ajuda profissional, ela consegue resolver isso com toda certeza, né? Como tudo na vida da gente, quando a gente procura a solução, a gente acha. Tem casos que são muito mais complicados, que as coisas estão muito intrínsecas, mas via de regra, o que eu vejo isso, porque é uma coisa extremamente comum, né? A gente começa a trabalhar uma questão pontual na vida de um paciente, uma coisa que está acontecendo agora na vida dele. Você começa a puxar, você traz, né? Com o passar das consultas, você começa a trazer, ou às vezes desde a primeira, você começa a perguntar um pouco da relação de pais e filhos e pá, tá lá, né? Então, assim, o que eu quero dizer, especialmente para os pais que têm filhos pequenos no primeiro momento? Cuidem muito de como vocês estão tratando suas crianças. Por vezes eu recebo pais, também isso é uma coisa não incomum, que dizem que o filho tá com problema XYZ e na realidade, a grande maioria das vezes, eu tenho que trabalhar com esses pais, né? Que é uma questão de como o pai ou a mãe ou os cuidadores estão se posicionando diante dessa criança, que está fazendo com que ela haja daquela forma que eles consideram tão aversiva por vezes, né? Que eles consideram tão errada, essa criança não sei o que é, meu filho, é impossível. E na realidade aquele tratamento, aquele comportamento da criança está diretamente relacionado à forma como ela é tratada. Quando isso inclusive tem irmãos e irmãos que têm uma forma diferente de ser tratado, que também é uma coisa muito comum, cada filho é tratado de uma forma, né? O filho que se sente, não que ele seja, mas o filho que se sente menos favorecido diante do olhar dos pais, ele vai dar um jeito de chamar atenção. Muitas vezes é de forma produtiva, de forma boa. E quando ele continua achando que aquilo ali não tá funcionando, ele vai tentar chamar atenção de qualquer jeito. Mesmo que seja fazendo birra, brigando, gritando, enfim. Ele vai chamar atenção de uma forma positiva ou negativa. E às vezes vai só direto para a forma negativa. Tenta chamar atenção de forma negativa. Enfim, quando a gente trabalha os pais, isso daí se resolve de uma forma muito rápida e belíssima. Tenho casos que estão acontecendo agora e que é uma delícia da gente acompanhar.
Já para os adultos que passaram, que sabem, que percebem, que tiveram uma infância difícil, complicada, com pais extremamente críticos e que mantêm essa postura até hoje, que são incapazes de serem afetuosos no sentido de dar um abraço, de dar um elogio, que a pessoa sente que aquele elogio efetivamente é real e é sincero e é honesto, né? Que nunca ouviram na vida: meu filho, nossa, que orgulho, minha filha, que orgulho de você, né? Aquele abraço sincero, aquele beijo gostoso, né? E muitos de nós não tem isso na sua vida. E isso causa, sim, causa marcas, causam dores, causa uma sensação de não merecimento, uma sensação muito grande de inadequação, mas tudo isso pode ser organizado, né? São marcas muito profundas no adulto, então é extremamente indicável, né, que procure uma ajuda profissional. Mas o que eu posso falar, assim, para trazer, né, uma solução e não só explanar sobre o problema para os adultos? Ressignificar essas relações, né? Às vezes o adulto fica anos esperando, buscando que esse pai, que essa mãe haja daquele jeito que ele idealiza, que é o jeito que ele gostaria de ser tratado, e não resolve, né? E é muito interessante quando a pessoa ressignifica e abre mão um pouco desse desejo, ou às vezes completamente desse desejo, de querer que seja daquele jeito que eu acho que é certo, que meus pais deveriam me tratar. Às vezes o tratamento vem, porque a pessoa muda. Então isso é muito importante, né? Quando a gente fica esperando a mudança do outro, do pai, da mãe, do tio, da tia, do contexto familiar, a nossa frustração, ela tem a tendência muito grande a continuar aumentando. Quando a gente ressignifica, olha, percebe que aquilo ali, na realidade, é o que eles podem dar, é o que eles estão dando, e muitas vezes estão dando o seu melhor. Não estou em momento algum criticando esse tipo de uma forma geral, obviamente, a gente não está falando de nenhum caso específico, mas a pessoa ressignificando esse sentimento, entendendo que aquilo ali é o melhor que o pai e a mãe podem dar, isso gera uma paz, diminui ou desmancha essa idealização, e a pessoa a partir daí pode ter paz e pode realmente tomar as rédeas da vida dela sem ficar naquela eterna busca, naquela eterna esperança, que, claro, isso a gente não espera daí só do pai e da mãe. Isso acaba se refletindo em várias outras relações, certo? Ficando alguma dúvida, falem comigo no direct, vai ser um prazer explanar um pouquinho mais sobre isso, né? Se alguém estiver procurando tratamento para esse tipo de coisa, que é super comum, como eu já falei inúmeras vezes aqui, fiquem à vontade, o sino da minha igreja tá batendo, tá na hora de eu terminar aqui, tá? Um beijo grande para todos vocês, contem comigo, qualquer coisa é só mandar uma mensagem. Mua!